Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu pra nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. A paz do Senhor, está começando o seu, o meu, o nosso Momento Kids EBD. A paz da tia Thaísa. A paz do Senhor. O que aconteceu? Ah, tá mais alta, não tá, crianças? Tô, é. O que deu aí? Deu uma esticada nessas últimas semanas? Não. Peraí. Eu coloquei um banquinho aqui. Ela tá com um banquinho aqui embaixo, crianças. Pode uma coisa dessa? Não adianta, tia Thaísa. Você voltou ao tamanho normal. Não tem outro jeito. Vamos lá. Vamos orar? Não. Mas Jesus gosta de casinha pequenininha? Gosta. Pequenininha, Então tá bom. grande, médio. Então tá bom, porque hoje na lição tem uma coisa de casinha. E eu sou casinha. Eu queria ser uma casa bem, sabe? Uma casa assim, grandona. Mas pra Jesus não tem criança Tem não, né? pequenininha? Claro que não. Então Já tá imaginou? bom. Porque tem criança pequenininha, criança maior, né? Então- Tem adulto grandão. Então tranquilo, eu vou Tá ficar certo, aqui. então? Podemos orar, então? Vamos. Vamos orar, criança, agradecer ao Senhor porque tá terminando mais um trimestre, nós vencemos, né, tia Thaísa? Graças Vamos orar, a Deus. então? Querido Senhor, queremos te agradecer, Obrigada, Paizinho, Jesus. porque chegamos mais uma vez no final desse trimestre. Aprendemos muito Aleluia. contigo, Senhor, através Deus dessas maravilhoso. histórias que aqui foram contadas. Tenho certeza que as crianças também foram edificadas nas suas casas, que elas venham guardar tudo que aqui é ensinado no seu coraçãozinho e que não fique só para elas, que elas também possam compartilhar e ensinar os outros. Pai, muito obrigada, Senhor, também pela vida do pastor Sérgio Melfior, do pastor Marcos Tedesco, do pastor Josias Rosa e todos os que estão, Senhor Jesus, sempre nos acompanhando nesses momentos, nos sábados pela manhã. Nós já queremos te agradecer, Paizinho, porque é muito bom estar contigo, Pai, é muito bom aprender da tua palavra sempre, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Gostoso, né, tia Thaísa? Amém, que Foram bênção. 13 semanas. Graças a Deus vencemos mais um trimestre da lição dos juniores e do... Jardim de infância. E hoje vai para a lição 13. Então vamos lá. A última O que aula. tem de interessante nessa lição 13? Então, eu achei algo bem interessante, já começando pelo título, né? Porque o título é o seguinte. Segura aí, tia Thaísa. Ai, eu estou com uma dúvida cruel. O nosso título, crianças, é o seguinte. Deixa eu pegar aqui pra vocês, que vai dizer o seguinte. O amigo corajoso. Quem será Quem será? esse amigo corajoso? Aí eu já quero começar com uma pergunta pra você, criança. Você tem medo? Será que você tem algum medo? Será que de repente assim você diz, ai tia, mas eu não sou tão corajoso assim, porque... Será que tem alguma criança, por exemplo, que tem medo de dormir no escuro? Isso é bem comum, né, entre as crianças, né? Medo de altura, como eu tava alta aqui, ó. Então, Criança que tem medo de altura. quem sabe medo de ficar sozinho, ou medo de repente, achar que vai mal na escola. Existem vários medos. Tem o medo que é bom, como nós já comentamos uma vez aqui, lembra, tia Thaísa? E tem o medo que não devemos ter, porque Deus está sempre conosco. Então, aquele medo bom é aquele medo do cuidado, que você vai falar, como a gente falou na outra vez, né? Você vai pra praia, você não conhece o mar, você não sabe nadar, então você tem medo. É um medo bom, porque aí você não vai se atrever a entrar no mar e de repente aconteceu algo ruim, né? Então, esse é o nosso amigo corajoso, que nós vamos aprender na lição de hoje, que é muito legal. Ele vai trazer pra gente a lição, o versículo. Olha só, o que diz no versículo, tia Thaísa? Vê se você consegue ler aí. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, versículo 4. Ele me livrou de todos os meus medos. Ele quem? Mais uma pergunta. Quanta pergunta Mais uma hoje? pergunta. Ele quem, crianças? Jesus, é claro, ele que nos livra de todo medo. E a história que nós vamos contar hoje, crianças, é uma história muito legal.
Porque eu trouxe aqui pra vocês, eu tava contando pra tia Thaís aqui antes da gente entrar na história aqui. Quando eu fiz essa caixa aqui, o que será que é isso? O que lembra? Vou mostrar aqui pra vocês. Lembra a Bíblia. É uma caixa Bíblia. Mas por que não tá escrito Bíblia aqui na frente, tia Jane? Eu ia colocar, mas ficou meio grande quando eu fiz aqui, sabe? Aí eu pensei, eu não vou colocar. Sabe por quê, crianças? Porque eu lembrei de muito tempo atrás que as pessoas, quando as pessoas se convertiam, né, que aceitavam Jesus no coração delas, iam pra igreja, a primeira coisa que elas compravam, o que era? Uma Bíblia. O livro de capa preta. Exatamente, o livro da capa preta. Por isso que eu não trouxe. E tinha algumas regiões que era o livro de capa verde. Verde? No Rio Grande do Norte era os capa verde. Os capa verde. Eles Aqui, ó, aqui no chamavam sul assim. já é a turma ali, o pessoal do livro da capa preta. Que na época lá, era difícil encontrar bíblias coloridas. Olha aqui a Bíblia da tia Jane, por exemplo. Sim, olha a minha rosa. Floral. Tá, olha a da tia Thaísa. É cor-de-rosa. Aí tem a Bíblia azul. Tem Bíblia de criança. de aventura lá, que é o infantil. Então tem várias hoje em dia capa da tem Bíblia, várias. né? Mas eu achei legal deixar assim pra mim contar pra vocês essa pequena curiosidade que era assim há muito tempo atrás. Hoje nós temos Bíblias pra todos os gostos, né? Coloridas, Não que bonitas. a gente Não seja mudou nada. idosa. Exatamente. Até porque a minha é Mas há bem muito bonita. tempo atrás era assim. É, há muito tempo atrás, tá? A tia Jane era criança ainda, tá? Então, enfim. Só que dentro dessa Bíblia aqui, nós vamos contar a história de hoje. E tia Thaísa, eu vou contar a história um pouco diferente. Eu vi de uma professora, uma prof da IBD lá de Criciúma, que ela ensinou pra gente, e eu achei muito legal trazer pra vocês hoje, pra vocês aprenderem. Chama-se a técnica, olha que chique, a técnica do guardanapo mágico. Nossa. Mas existe coisa mágica, tia Thaísa? Não, né? Acho que só de brincadeira. É só de brincadeira, que até depois eu vou contar pra vocês como vocês vão fazer, pra vocês poderem brincar também em casa na casa de vocês aí também, ok? Então é o seguinte, criança, a história de hoje, como eu falei, eu vou fazer através de um guardanapo. Aqui nesse guardanapo, vocês vão observar que o Misael daqui a pouco vai aproximar aqui a câmera, que tem um personagem aqui de joelho que tá orando. Quem será esse personagem, né? Pois é o nosso amigo corajoso. Quem que é o tal do amigo corajoso? Gente, conta logo pra gente. De joelho orando. Orando. Só que tem um detalhe, tia Thaísa. Ele tava orando em épocas que não era pra orar. Eu acho que ele era assim, que ele orava 3 vezes ao dia. Mas aí quando chegou uma notícia ruim, mesmo assim ele continuou orando 3 vezes ao dia. Isso mesmo. Eu sei o quem nosso é. amigo Daniel. Daniel, ele vivia... Um exemplo pra nós. Muito. Ele é um homem dedicado ao Senhor, ele tem uma história linda lá atrás, foi levado prisioneiro e aí viveu numa terra estrangeira, mas Deus honrou Daniel porque ele nunca deixou de acreditar em Deus. Mas havia umas pessoas meio invejosas por ali, sabe? Que as pessoas com ciúmes, inveja, porque ele era tipo o queridinho do rei. Não que ele era queridinho porque ele puxava assim, não. É porque ele não tinha defeito nenhum, praticamente podemos dizer assim. Tudo que ele fazia, ele consultava ao Senhor antes. Então, o que aconteceu? Esses homens que tinham ciúmes de Daniel tentaram fazer algo que prejudicasse o nosso amigo corajoso. E eles pensaram, e aí eles pensaram o seguinte, vamos fazer com que o próprio rei faça um decreto. Essa palavrinha decreto tá bem forte nos nossos dias hoje, né, crianças? Decretos, né? Nossa pandemia aí tem muitos decretos. Só que nossos decretos de hoje, olha só como é diferente. Tem o decreto federal, tem o decreto estadual, tem o decreto municipal que vai indo de acordo com os governantes, né? Nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente. Na época de Daniel não era assim, era o que o rei falava, estava falado. E se o rei assinasse um decreto e marcasse com seu anel, nada revogava. Nem o próprio rei. Olha que interessante. Nem ele mesmo que fez o decreto, ele não podia revogar, não tinha como poderia voltar atrás. desistir do Não que tinha ele como- falou. Exatamente, não tinha como voltar atrás. E aí esses homens, né, porque você sabe como é que é o ser humano, o negócio de ser bajulado, o que eles fizeram? Eles pegaram o seguinte, eles foram até o rei e falaram assim, Senhor, que o rei viva para sempre, né, lá, né, fazendo uma moral lá com o rei. Aí o que aconteceu? Nós estávamos pensando, rei, o senhor podia fazer um decreto. Nos próximos dias, ninguém deve orar ou pedir qualquer coisa para nenhum Deus. Tudo tem que ser para o Senhor. Aí, o senhor faz esse decreto, o senhor assina durante 21 dias. Tranquilo. O rei pegou, nossa, que maravilha. Ninguém vai poder buscar outro Deus ou pedir, vai ser tudo para mim. A autoridade vai ser só minha. Tudo dele, tudo para ele, né? Como diz, o mundo girava ao redor do rei lá, né? E o rei achou agradável a ideia. Pessoal, não vejo nada de mal. E fez o decreto e assinou. Crianças.
Quando essa informação chegou até Daniel, que ele não podia mais orar ao Deus do céu, ao nosso papai do céu, vocês acham que ele foi pro canto chorar? Não, ele foi orar de novo. Ele foi orar de novo, simples assim. Porque ele pensou assim, ó, eu vou orar pro meu Deus, nada vai impedir de eu buscar a Deus, de eu falar com ele. E como a tia Thaisa falou no começo, ele fazia isso 3 vezes ao dia. E olha que interessante, ele ia no quarto dele e ele orava na direção que estava Jerusalém. Porque eles não estavam na cidade de Jerusalém. Então ele via mais ou menos aonde estava a direção de Jerusalém e ele Na orava. janela do quarto. Na janela do Não quarto. era escondido. Não. Na janela aberta. Exatamente, ele não se escondeu não. Olha Não. só que corajoso esse nosso amigo. Corajoso. Aí, aqui agora eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer com esse meu guardanapo aqui. Lembra que aqui tem uma figura De Daniel orando. de Daniel orando, né? Tudo tranquilo, ele tá lá no quarto dele orando, virado lá pra janela. Mas o que será que vai acontecer se eu molhar esse guardanapo aqui? Vamos lá? Posso molhar? O que vai acontecer quando eu molhar esse guardanapo? Nossa, tinha alguém Tem ali. alguém lá atrás espiando na outra janela. janela, crianças. Olha Quem só. será que eram? Os Os- tal. Meu Deus, os inimigos de Os Daniel. inimigos de Daniel. Tavam Aqueles lá que bajularam o rei espiando. disseram que não- era para fazer um decreto para ninguém pedir nada a outro Deus, Não, só o rei. Só ao rei. E eles estavam lá. Daniel estava lá e eles estavam lá vigiando E eles estavam Daniel. esperando, sabe o quê? Que Daniel ou desistisse de orar ou prejudicar Daniel, porque ele estava orando, né? Exatamente. E como Daniel estava orando, o que será que eles fizeram? Eles foram até o rei e falaram: rei, Daniel desobedeceu o seu decreto, rei. E o rei ficou apavorado, crianças, porque eu não contei pra vocês o final dessa história toda aí. O que ia acontecer se alguém desobedecesse? Eu contei? Não, Não o que, contei. que ia acontecer? Estão sentados aí? Sentem. Ai, meu Deus do céu. Eles iam ser mandados pra dentro da cova dos leões. Não me diga que o rei era amigo de Daniel. Ele Era gostava. muito amigo de Daniel. Ai, Pensa, o criança, o rei ficou de desespero do coração rei partido. quando soube que Daniel iria ser jogado na cova dos leões. Ele tentou, por certo, tentar Sim. cancelar o decreto, né, tia Thaisa? Com certeza ele tentou dizer Abrir não, uma exceção pra abre uma Daniel. exceção, vamos revogar. Não, Não, teve jeito, não porque na podia. época, como eu falei, decreto era decreto. E o rei com aquele coração moído, porque o amigo dele estava lá. E será que os leões tinham sido alimentados? Estava com a barriguinha cheia? Não, eles estavam sem alimentos. Ai, agora pronto. Ai. Chegou ali e vai ser devorado. E agora, crianças? Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Será que aconteceu? Vamos lá de novo, vamos fixar aqui de novo a nossa imagem. Olha lá quem tá lá no meio. Daniel caindo de algum lugar para algum lugar, não sabemos Ele estava sendo pra onde. jogado talvez em algum lugar Uhum. e ele estava caindo. Exato, bem assim, tia Thaís. Ele estava caindo. O que será que esperava ele lá no fundo? Ai, será que era um meu poço? Deus. Será que era uma caverna? Vamos Poço, descobrir? será? Vamos molhar lá na água de novo. Pra gente descobrir Agora... aonde Daniel estava indo. O que apareceu ali, crianças? Apareceram leões, leões. tia Jane. Daniel estava sendo jogado verdadeiramente na cova dos leões. Meu, e agora E pronto. agora? O que será que vai acontecer com ele, crianças? Crianças, uma coisa eu vou dizer pra vocês. Daniel caiu naquela cova e o rei não sossegou. Será que o rei dormiu bem tranquilamente naquela noite? Se o amigo dele estava lá na cova, ele gostava de Daniel. O amigo estava em perigo. O rei não conseguiu dormir. Ele ficava pensando, será que meu amigo Daniel está vivo? Será que o Deus que ele serve está guardando ele? Ele ficou, eu imagino ele assim, ó, tia Thaisa, de um lado pro outro no quarto. É verdade. Né, crianças? Preocupado pensando- porque o sono foi embora. Pensando que era o culpado, né? Do que ia acontecer Sim, com Daniel. porque ele não pensou nas consequências desse decreto. Ele pensou nesse Nossa. momento só nele. Sim, né? nele ser honrado. Nele ser honrado e não pensou nas consequências. Nossa. Mas vamos pro final da história, então? Vamos, quero ver o que está no último guardanapo. O último guardanapo, crianças. Tem um leão ali à espera. O que será que aconteceu com o nosso amigo Daniel? Vocês estão vendo Daniel? Nada não, de Daniel. não dá pra ver Daniel, ele não aparece. Só um leãozinho ali. Deixa eu ver se a barriga do leão tá cheinha. Ai, tá meio arredondinha, parece, não parece? Não sei, tia Jane. Ai, que medo. Vamos ver o que tem Crianças. nesse guardanapo. Enquanto eu vou baixando, eu vou falando pra vocês. O rei
foi logo cedo naquela caverna, naquela cova, e chamou Daniel. Será que tu estás aí ainda, Daniel? E Daniel falou, aqui estou, rei, porque o Deus que eu sirvo enviou um anjo para me guardar e fechou a boca dos leões. Aleluia! Olha que coisa bênção! mais linda, criança. Daniel estava assim protegido pelo anjo de E Deus. os leões quietinhos. Quietinhos. dormindo. Parecia ser um cachorrinho inofensivo, aqueles leões. Isso, crianças, é poder de Deus. Isso, criança, é você confiar em Deus. É você acreditar e crer que Deus é poderoso para tirar todos os teus medos, que Deus é poderoso para te guardar de todo... Sabe o que eu pensei, tia Jane? O quê? A gente não estava vendo o anjo Não. na hora que você mostrou o guardanapo? Sim, não tava. Só que se nós mergulharmos na presença de Deus, nós teremos visões de Meu. como o Senhor nos guarda. Isso, Assim tia como apareceu essa Thaísa. imagem do anjo. Exatamente. Olha que coisa linda, crianças. O que Deus faz para guardar aqueles que confiam e que entregam a sua vida, o seu coração a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu trouxe mais outros guardanapinhos aqui para explicar para vocês como é facinho vocês montarem essa história em casa. Esse aqui até é um pequenininho, ó. Quem sabe o seu pai ou a sua mãe consegue tirar cópias numa copiadora, de repente tem alguma empresa que consegue tirar cópia. Você pode tirar cópia de qualquer imagem. E olha que legal, deixa eu pegar esse aqui do Daniel caindo, para vocês verem. Vou mostrar para as crianças. Só no contorno. Aí eu colei a figura de Daniel aqui na frente. Olha Nessa só, parte de deixa trás. eu abrir aqui. Aí ele tá assim o guardanapo, né? Eu abro aqui e abro aqui, ó. Olha aqui atrás estão os leões, ó. Tá vendo só, crianças? Uhum. Aí você cola o primeiro atrás o leão, para depois você colar o Daniel e saber mais ou menos em que posição o Daniel tá. Vocês estão vendo só? Uhum. Aí você dobra o guardanapinho e você vem numa baciazinha de água, molha a água e vai aparecer lá atrás o leão e Daniel caindo. Dá pra fazer com qualquer figura, tia Thaísa. Legal É só isso. você fazer essa montagem, você só recorta. Essas figuras aqui, elas eram juntinhas. Elas não eram assim recortadas. A tia Jane, quando fez a impressão, eu fiz elas, ó, como é que elas eram, ó. Sim, entendi. É as figuras da própria revista do trimestre agora. Aí eu só fiz o recorte aqui, peguei a tesourinha, fiz o recorte aqui, tirei Daniel dessa cena, tirei esse leãozinho aqui dessa cena, tá vendo? Aham. Coloquei o leão por cima e os anjos aqui atrás. Muito legal, né, crianças? Legal! Faz essa Bem história fácil. aqui, crianças, pra vocês poderem contar, quem sabe, pros seus irmãos caçula, pros seus amigos, os seus vizinhos, né? Quem sabe fazer até um videozinho no WhatsApp ali e mostra. Aí você diz pra eles que é a técnica do guardanapo mágico. Mas não tem mágica nenhuma, porque a tia Jane explicou pra vocês como é que funciona. É só a figurinha atrás e molha na água. Que legal, né, crianças? Com essa história a gente fica aprendendo, mais uma vez, como nós precisamos confiar em Deus. Como Deus tira o nosso medo, Deus ele trabalha no nosso coração, mas você precisa entregar ele ao Senhor. Precisa entregar teu coraçãozinho ao Senhor, confiar nele, que ele vai, com certeza, entrar com providência, de repente, no teu medo, no que você tem preciso, no que você tem pedido ao Senhor. Você precisa crer. Amém, tia Thaísa? Amém. Legal, né, essa Muito história? bom, tia Jane. Agora vamos para a aula dos juniores. Juniores, lição 13ª também. Então, tia Jane, hoje na lição 13 dos juniores, nós vamos entender sobre casa. Por que Paulo fala sobre casa? Vamos ver o que ele nos mostra aqui? Essa lição, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar essa figura aqui. O que você acha, tia Jane, dessa figura? São diferentes as casas. Tem uma diferença entre elas, não tem? Tem. Você acha que qual é a casa mais bem cuidada? Essa daqui. Olha só, crianças, gramado podado, certo, tosado, né? Podado, as árvores tudo bonitinha. Isso. Deixa eu ver aqui. Não tem folhas no terreno. Olha só, aqui nem aparece o Isso. tijolinho do o gramado passou por cima, Pois é. né? Tá Olha toda- as folhas. Tá esquecida. Parece que essa Exatamente. casa aqui tá esquecida. Isso. Então, nós vamos entender sobre esta casa. Mas antes, eu quero ler um versículo com vocês que diz assim: somos a casa... Olha aqui o versículo. Lê para mim, tia Jane. Somos a casa de Deus. O título da lição é esse. Ah, esse é o título da lição, Somos né? a casa de Deus. Uhum. E o versículo: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, parte A. Por que será que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Coríntios, escreveu dizendo para eles assim: olha, vocês esqueceram ou vocês não sabem que vocês são templo e morada de Deus?
Aí eu vou te falar de novo dessa casa, tia Jane. Essa Essa casa, casa, tá entendendo? Uhum. Tem gente que tá se esquecendo e deixando crescer o mato, o capim, sabe? Aquelas ervas daninhas. E a casa tá ficando sem características de casa, tá Isso. parecendo já uma selva. Essa casa aqui, ela tá esquecida. Sim. Essa casa aqui tá bem cuidada. A gente vê que o Bem. dono cuida do jardim, ele tá deixando tudo, a grama bem aparadinha, tudo direitinho. Mas quem garante que dentro... Boa Agora, pergunta. agora é que complicado. vem. Quem garante que dentro, esta casa bem cuidada também é arrumada? E quem garante que dentro, esta casa bagunçada também é arrumada? Só que tem um detalhe. Vamos lá. Vamos olhar aqui por dentro. Olha lá, olha o quarto. Existe Quem ali... será que se identifica com um quarto desse, né, tia Thaís? Tem Hein, um crianças? quarto aqui bem arrumadinho, né? Um quarto de um menino organizado, que tá os brinquedos na estante, tudo Será arrumadinho. que o quarto de Mário Newton é assim? Eu acho que é. É sim. Aí, que ó, legal. tem quarto que é bagunçado, assim, brinquedo espalhado, e a Nossa, criança que nem se importa. desorganização. Tem brinquedo até em cima da cama. Uhum. E olha que os dois momentos, já era a hora de estar tudo arrumado. Já é Sim. dia, já tá claro, já era para estar tudo organizado. E o que que acontece? A gente não sabe julgar. Na nossa casa espiritual, eu consigo me julgar. Por isso que a Bíblia diz, analise-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Porque eu não posso julgar a outra pessoa, o irmão ali do lado. Eu não posso dizer para ele, ó, você é uma casa bagunçada de Deus, uma casa de Deus que está revirada. Só que acontece que a aparência também revela um pouco. Sim. Tem pessoas que cuidam muito da aparência, mas não cuidam do interior. Mostra que tem jeito de crente, tem perfume de crente, anda como crente, fala como crente, mas o coração Tá está bagunçado. longe, distante de Deus, não é amigo de Deus. Só que muitas vezes, quando nós olhamos para uma aparência relaxada assim, a gente já vai dizer, se fora é desse jeito, imagina dentro. É ou não é? Todo mundo vai pensar a mesma coisa. Então, eu devo cuidar, sim, da minha aparência, eu devo cuidar, sim, mas principalmente o interior, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, vai transparecer, vai mostrar. Olha só, é muito mais fácil, muito mais lógico nós pensarmos, se o quarto é arrumado assim, A casa por a fora casa também por fora deve ser essa que está bem arrumada. Se o quarto bagunçado desse jeito, é porque é daquela casa que está toda bagunçada, esquecida. E o apóstolo Paulo, ele estava dizendo para os irmãos, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? E Paulo, quando ele fala sobre o corpo, quando ele fala assim, que nós somos o corpo, ele fala também corpo como igreja. Isso também. Eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja, as crianças fazem parte da igreja, nós formamos o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo disse assim, ó, nós precisamos deixar que ele nos adorne. Olha só quantos presentes podemos receber do Senhor, os dons. Vou te falar dos dons, palavra de sabedoria, santidade, discernimento do Espírito, fé, dom de milagres, de línguas, palavras de ciência, profecia, interpretação das línguas. Então, nós podemos ver esses presentes, o dom do amor, maior de todos eles. Só que o que é que acontece? Se nós não buscarmos a ornamentação do Espírito Santo em nossas vidas, esses dons, nós seremos como aquela casa relaxada, sem cuidado. E a vida devocional, a leitura da palavra, a oração, louvar a Deus, participar dos momentos kids, todos, terça, quinta, sábado, todas as vezes que tiver no YouTube, olhar os programas anteriores, assistir, louvar a Deus. Isso você vai estar fazendo a manutenção da sua casa. É como se tivesse todo dia aquela arrumação, aspirando a casa, pó, varrendo a casa, limpando, sabe? Dando aquela ornamentada. Agora pensa assim, tia Jane, eu não posso organizar a igreja sem pensar na minha casa interior. Eu não posso pensar em ser uma bênção para minha família se eu não tiver uma vida com Deus. Olha que coisa interessante, tia Jane. Digamos que a gente tem que montar esse quebra-cabeça. Só que é uma imagem de corpo. É um corpo. São Só várias que mãos. parece um monte de mão, mas também parece que tem pé, Dedos. não sei, dedos. Tá meio confuso. Tá bem confusa. Só que para eu organizar
essas mãos, que parecem ser várias mãos, várias pessoas, Aham. eu tenho que pensar na minha vida. E Certo. aí, olha que fácil. Se eu viro aqui, eu Opa. encontro a figura de um corpo de uma criança, um desenho. Olha E é que bem legal. fácil Agora montar um ficou mais desenho. fácil. Vamos tentar Aqui, ó. montar o desenho? Cabeça com cabeça, tia Thaís. Cabeça com cabeça, isso. Vamos lá. Vamos Isso. botar pra cá. Aqui. Tira ali. E agora? Agora eu tenho um Pega pé o pé. aqui. Pé com o pé. O pé tá aqui. Ótimo. Mão com a mão. Aqui. O corpo. Formou o corpo. Agora organiza. Olha só. Ah, agora Ficou ficou mais o corpo. fácil. Já dá pra ver que aqui é uma pessoa que se organizou. O meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Uma vez que eu estou com a minha vida com Deus organizada, em dia, com a minha vida devocional em dia, com a leitura da palavra, com a oração, adorando a Deus, santificando a minha vida. Sabe, até jejuando. Tem criança que faz jejum. Olha. Acorda 7 horas, ora, canta hino, aí lê a palavra, assiste o Momento Kids, aí depois toma café. Olha que legal. É um jejum. Sim, não deixa de E ser. é uma consagração. E é muito Isso. importante fazer isso. Cuidando da sua vida pessoal. O que vai acontecer? Olha só que legal, Tia Jane. Vai ficar mais fácil agora? Vai ficar mais fácil. Deixa É eu só ajudar. virar. Ó, só troca de lugar aqui. Olha o que acontece. Ah, aí sim. Sério? Ficou bem mais Olha fácil. só Vira que lá pras crianças fácil. verem. Agora não precisou nem quebrar a cabeça, ó. Não. Já Ó, virou o quê? uma casa. Uma casa. Silhueta Que de é uma uma casa. pessoa faz assim e a outra faz o telhadinho. Olha Exato, ó, assim. nós duas aqui. Isso, olha Ó lá. desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Mas olha só como é complicado. É Aí complicado. tem que ter duas pessoas, 4 mãos, Isso. pra poder formar a silhueta da casa. Vai precisar de mim e de você. Isso. Mas eu só posso dar conta de mim, porque a salvação é Individual. individual. E o apóstolo Paulo estava dizendo assim, ó, para a gente poder ter uma igreja de qualidade, cada membro deve lembrar que você é templo e morada do Espírito Santo. Isso. Que você é templo e morada de Deus. E você não pode deixar que o seu coração esteja contaminado com mágoa, com inveja, corroído pelo pecado. Criança, não inveje. Ame os seus amigos, ame os seus irmãos. Não tenha inveja das outras crianças. Perdoe. Se uma criança te fez mal, se um adulto te fez mal, vai lá e fala que não gostou, mas perdoe, libere o perdão para que o seu corpo esteja em uma constante manutenção, porque Deus, Ele sabe que nós vamos errar. Só que a diferença é que Ele se agrada de ver que nós estamos buscando a santificação todos os dias nesse processo. Isso mesmo. Então, dá pra gente entender dessa forma a lição, né, Tijana? Agora, Sim. olha só, Olha que legal. Casas. 2 casinhas aqui. Deixa eu segurar isso pra O você. que a gente pode fazer com essas casinhas? A criança pode anotar o versículo bíblico da lição aqui, ó, que dentro da legal. casinha. Isso, bem fácil Sim. de fazer. Você vai pegar uma folha sulfite, olha Tá. que fácil. Você ensinou o do guardanapo mágico, vou ensinar essa casa aqui porque as crianças dos juniores também podem contar história Sim. para os familiares. Olha só, uma folha sulfite, dobra aqui ao meio, dobrou. Uhum. Depois que dobra ao meio, ele vai fazer uma marcação. Dobra bem aqui no centro para ver que tá bem no meio. Faz uma marcação. Só marcou aqui. Aí agora vai de uma ponta pro meio, da outra ponta pro Bem meio. na marcação. Bem que na você- marcaçãozinha que eu Uhum. fiz. Aí eu agora, ó, já tá assim, é só colocar assim na mesa, ó. E quando for abrir esse lado, já faz o telhadinho. Ó, que legal, já ficou telhado ali. Isso. Aí quando for abrir esse outro lado, Já vai ficar faz também. o outro telhadinho. E assim faz uma casinha. Ó. Eu fiz essa daqui como se fosse uma casinha e essa como se fosse uma igreja. Ai, que legal. Porque nós temos que nos preocupar com estas casas. Sim. As casas terrestres. Eu faço parte da casa que é o corpo de Cristo, a igreja, mas eu também faço parte da minha família. Eu sou uma casa a casa, o templo e morada do Espírito Santo, mas nós temos a esperança de morar um dia em uma mansão. Porque a Bíblia fala das mansões celestiais. Mansões celestiais, é muito mais legal, né? Muito mais, né? Então, ó, esse corpo vai passar, esta Sim. casa vai passar, vai ficar por aqui. A casa dos meus pais também um dia vai passar. A igreja, um dia nós vamos embora dela, porque nós vamos morar nas mansões celestiais e essa casa é eterna. Ai, Só que para morar nessa casa, precisa cuidar dessa casa, da Exatamente. comunhão dessa casa, Uhum. para termos direito de morar nas mansões celestiais. Então, essa foi a nossa lição 13. Gostou, Tia Jane? Nossa, muito legal, tia Thaís. Bem- A gente aprendeu assim que nós temos que cuidar do nosso corpo, Isso. da nossa mente, do nosso coração. Tudo. Então, também- Tridimensional. Exatamente, todos os lados ali. E também da igreja, que nós também somos o corpo lá na igreja. Olha só quanta E eu não coisa. preciso ficar cuidando da igreja. Ai, a igreja, a igreja. Eu tenho que
cuidar da minha vida. E o irmão vai cuidar da dele, o irmão vai cuidar da dele, o pastor juntos. cuida todo mundo, tal. Mas aí, juntos, nós vamos ter uma igreja saudável. Se eu sou um Exatamente. crente fiel, saudável, a igreja que eu faço parte Também é vai saudável. ser uma igreja saudável. A minha família vai ser uma família saudável. E com certeza vamos todos juntos para o céu. Pois é, tia Jane, segura aqui esse boné. Terminamos a lição Boné? 13 e vamos sair de férias. Ah, Terminou o trimestre. como assim? Não terminou o trimestre? Crianças, escola dominical sai de férias? Não Tia sai? Thaisa, Não. sai. Terminou Lição o trimestre, 13, mas mas, sábado que vem, a tia Mozara, a tia Paty vão estar aqui com a primeira lição do próximo trimestre, lição nova. Sério, já tem lição Férias, nova? Já tem lição nova. Tá, mas sabe o que eu gostei? Gostei porque ficar em casa. Você fazendo o quê? Sem fazer nada, é melhor ir pra BD. Melhor, vai Muito beber, com melhor. certeza. Então vamos deixar o Vamos bonezinho deixar pra pro quando o bonezinho pro verão. Tchanana, Isso, quando a o gente deixa verão pro chegar. verão. Agora, por enquanto não, né? Por Não. enquanto tá frio. Tá frio, não pode ir na praia, não pode Agora ir sim, nenhum, ó, né? tem crianças, é o seguinte. Não pode tirar férias de Jesus. Não, do jeito nenhum. A gente fez essa brincadeira aqui, que a gente não ia tirar Não, férias de né? Jesus, era É. só do programa, só da EBD Exatamente. aqui. Desse trimestre que você Não, do trimestre que terminou. acabando. Mas férias de Jesus ninguém tira. Com Então, Jesus a gente criança. sai de férias, a gente dorme, a gente acorda, se alimenta. Tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Verdade, ele tá Tá sempre bom? com a gente. E ele tá sempre com a A gente é o sai, melhor a gente amigo, sai né? de férias, né? De vez em quando, né? Passeia, mas Passeia, nunca de mas Jesus vai junto. Sempre ele com a gente. É, vamos Jesus de férias e a gente sai junto. Nunca ficar longe de Jesus, nunca dizer Isso assim, mesmo. Jesus está cansado de me ouvir. Ele não Nunca. cansa de te ouvir. Ele não desiste de você, tá bom? Chegou a hora da correção da tarefa! Vamos lá, crianças. Taranana. O que tem a tarefa lá do Jardim de Infância? Que Quem fez tem que dar lá um. Ok, certo. A tarefa... Jardim de Infância é fácil, né, crianças? Vamos lá, então. Vocês vão pedir para o seu pai ou para sua mãe arrumar para vocês uns pedacinhos de fita crepe, fita durex, alguma coisa assim. Porque lá na lição dos alunos tem um monte de leão. Vocês vão colocar um pedacinho de fita crepe aonde? Na boca deles. Porque eles fecharam a boca e não machucaram o nosso amigo corajoso Daniel. Certo? Tranquilo, né? Na segunda atividade, vocês vão ter que arrumar bolinhas de papel colorido ou giz de cera. E vocês aí vão fazer, sabe o que, crianças? Vocês vão colar essas bolinhas de papel crepom ou giz de cera lá na palavra oração. Aí lá você vai colar essas palavrinhas e vai pintar aquela cena que tem lá, que tá em preto e branco. Você faz ela bem coloridinha e fica bem lindo. E você precisa lembrar, então, que a nossa oração tem poder. É mais vale orar do que ficar resmungando, ficar, Sim, né? Falando assim, reclamando. não vai dar certo, não. Orar. É bem facinho, né? Papel crepom ou giz de cera, pinta lá a palavra oração e pinta a cena que tá ao redor dela. Tranquilo. Ok, eu já tô respondendo aqui a minha dos juniores. Olha Já? que legal. Brincadeira, vou corrigir. Vamos lá. Juniores, primeira questão. Leia 1 Coríntios 6, 19, complete a frase abaixo e procure no caça-palavra as palavras que você completou. Então, as palavras são corpo, espírito e templo. Porque você vai formar a frase, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Facinho. Isso. Questão 2. Use as palavras do quadro para responder a pergunta. Reprovada, qualidade e alicerce. Como é que vai ficar a frase? O que Paulo disse que precisa estar fortificado para sustentar a casa? O alicerce, o fundamento. A gente falou da parede, esqueci de falar do alicerce. Mas toda casa tem um alicerce, tem uma base. E ninguém vê o alicerce. Só que ele é muito importante. Mas lembra que eu falei do jejum? Lembro. É isso aí, era Pronto. nessa hora que eu devia ter falado do alicerce. Porque ninguém vai ver você jejuando, orando, Isso. lendo a palavra, você está fazendo isso em casa, sua vida com Deus. Só que quando a casa começar a ficar fortinha, bonitinha, forte na presença de Deus, O vão saber alicerce que tá tem firme, um ó. alicerce ali, uma vida devocional correta. Que tipo de material Paulo nos orienta a usar na construção? Um material de qualidade, os dons, ele manda buscar os dons. O que acontecerá com a casa que foi construída com material ruim? Ela vai ser reprovada? Reprovada. Uma casa que não tem oração, que não busca a presença de Deus, ela será reprovada. Elimine os números para descobrir o que diz o texto. E o texto diz, o Espírito de Deus vive em vocês.
Tem uma outra tarefa, que é o exercício extra, que ele diz assim, leia Romanos 12, do 1 ao 10 e descubra o número dos versículos abaixo. Aí nós vamos ver que são os versículos 3, 7, 5, 9 e 10. E a questão 2 é para encontrar as palavras sabedoria, conhecimento, fé, curas, profecia, maravilhas, discernimento, variedades e interpretar. Formando a seguinte frase: Deus dá o dom da palavra de sabedoria para uns, o dom da palavra de conhecimento a outros. Existe também o dom de fé, os dons de curas, o dom da realização de maravilhas ou milagres, né? O dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretar. O Senhor distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja. Na questão 3, quando decifrar os códigos, a resposta é: o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Legal, essa última eu gosto, hein? Acertou tudo. Símbolos. Eu também gosto. Quem acertou tudo, dá um certinho e ganhou 10. E põe umas estrelinhas lá, então, se você acertou tudo também. Então tá bom, pessoal? É isso aí? Tem que adquirir a revista do próximo trimestre e com certeza não perder nenhum momento Kids EBD, porque será uma bênção, tá bom? Vamos orar, Agora então? vamos orar. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Te louvamos pela presença do teu Espírito Santo nos nossos corações, pela vida das nossas crianças, Senhor, que estão aprendendo a palavra conosco, que elas cresçam em graça e conhecimento e sejam cheias do teu Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, abençoando todos os pastores da nossa igreja, todos os professores da escola bíblica dominical e principalmente, Senhor, guardando as nossas crianças e livrando de todo mal. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço porque eu creio. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.